Oi, hoje vou mostrar para vocês como fazer um Papai Noel dorminhoco. Ele tá com os olhinhos fechados. Eu peguei esse risco da internet, adaptei a minha maneira de pintura. Ele era uma pintura mais para madeira, acredito eu, assim, mais filetado. Eu adaptei para minha pintura. E ainda fiz esse outro, que é o mesmo Papai Noel, com um sininho, só que ele tem os olhos abertos, aquele rostinho que eu sempre faço. Vou deixar os dois disponíveis no blog. Vocês vão poder, a partir deste aqui que eu vou pintar agora, fazer esse também, porque a mãozinha é a mesma maneira de pintar, a botinha já tem um vídeo que ensina a fazer, o rostinho também. Então, só adaptar o tipo da pintura. A gente vai usar a tinta amarelo pele, branco, vermelho tomate e marrom para fazer o rostinho. A diferença que eu vou usar nessa pintura vai ser o pincel da Condor da referência 456, que eu aparei e lixei a ponta dele, as cerdas, que eu só faço esse trabalho de aparar e lixar nessa referência. Na referência que eu uso sempre, que é a referência 410, eu não corto, eu uso ela como eu compro. Então, esse trabalho aqui, nessa pintura, eu vou usar esse pincel, para vocês verem que pode ser usado também. Eu prefiro o outro, mas pode usar esse aqui. Então, já tem um vídeo mostrando como lixar e cortar. E vamos pegar ele. Eu tenho o número 12 e número 8. Vou usar primeiro o número 12, que eu consigo trabalhar bem aqui no tamanho do rostinho. Vou pegar o branco, não muita tinta, e o pele juntos, os dois, e vou passar no rostinho. Pega a tinta, sempre dos dois juntos, cuidando para não deixar muito manchado, preenchendo bem a fibra do tecido, com muita paciência. A gente não pode ter muita pressa, tem que fazer parte por parte, para o trabalho ficar bom. Esse desenho não é um desenho difícil de fazer, porque ele não tem muitos detalhes. Preenche bem o rostinho. Podem perceber, assim, acho que dá pra ouvir no vídeo, que esse pincel, ele faz um barulhinho quando a gente passa no pano, na tábua aqui, porque o meu pano tá coladinho na tábua, né? Ele faz um barulhinho por a cerda ser mais dura. Com o meu pincel ainda sujo, eu vou passar, olha, tem um restinho de tinta, vou passar na lateral do marrom e vou pegar bem pouquinha tinta, ó, bem pouquinho, só na lateral. E vou passar ali em cima, onde tem a touquinha, vou fazer a sombra. Pego de novo, bem pouquinho, e vou passar lá em cima. E já dou uma misturadinha pra baixo. Pego bem pouquinho. Ó, ficou um pouquinho mais de tinta. Se vocês não têm segurança pra misturar assim, lava o pincel e mistura. Bem pouquinho, vou passar aqui em volta do narizinho, pra fora. Agora, eu lavei o meu pincel para tirar o excesso, para tirar a sujeira do marrom, porque ficou ali, né, que eu passei, ficou um restinho. Então, lavei, sequei bem.
Agora, eu vou sujar ele de novo no pele. Ó, tá sujinho, tiro o excesso e vou passar na lateral do vermelho. Aqui a gente pode pegar um pouquinho mais de tinta e vou fazer a bochecha. Então, ó, a tinta tá aqui nesse cantinho. Eu vou apoiar onde tem a tinta, no cantinho do rosto. E vou, ó, larguei ali e vou puxando pra cima. Eu peguei pouca tinta, vocês têm que cuidar o tanto de tinta que vocês pegam para não ficar aquela mancha muito escura. Peguei a tinta, vou do outro lado, daí com um vermelho viradinho para esse cantinho aqui, passo ali e puxo pra cima. Fazer um blush. Agora, no nariz, eu posso trabalhar com esse mesmo pincel. Se vocês não têm segurança, peguem um menor, suja no pele e passa no cantinho do vermelho. E não precisa ser em todo o nariz. Eu gosto geralmente de passar mais de um ladinho o excesso e depois sujar para o outro lado. Lavei, sequei bem o meu pincel. Vou pegar um cantinho de branco e vou fazer um pinguinho na bochecha, um no nariz e um na outra bochecha. Na verdade, não é um pinguinho, é como se fosse uma vírgula, um pontinho alongado. Com o pincel referência 402-00, eu vou fazer o olho. Vocês podem ver aqui, ó, a gente guarda o pincel, cuida, mas às vezes ele vai abrindo a cerda. O que eu gosto de fazer é lamber ou molhar. Eu boto na boca, quando não tem tinta ali, dá uma passada na língua, ele junta a cerda. Ou molha ele na água, seca e tá todo juntinho. Então, eu vou pegar a tinta preta, bastante tinta no pincel e vou fazer como se fosse um tio, um acento, aqueles que a gente aprende a fazer na escola. Ó, fazer o tio. Um pro lado e um pro outro. Aí a gente vai pegar a tinta de novo e vai puxar os cílios mais pro lado esquerdo aqui, mais pro lado direito aqui. Eu vou pegar agora o pincel número 8, pegar branco, mergulhei o pincel na tinta e vou dar umas batidinhas aqui e fazer a sobrancelha. Vou usar o mesmo vermelho tomate, vou preencher essa toquinha. Com o pincel número 12, pego tinta, bastante, gordo de tinta, e vou preencher essa toquinha. Sempre nas bordas do desenho, a gente tem que ter um cuidado especial para não borrar, para ficar retinho ali, não borrar. Mas no meio a gente preenche bem, cuida, mas não tem tanta preocupação. Cada um tem que achar também a maneira mais fácil de passar na borda. Tem pessoas que vão conseguir com o pincel mais em pezinho, tem pessoas que vão conseguir com o pincel mais deitado, mais de ladinho. Isso aí tem que ir treinando e ver qual a melhor maneira. Por isso eu sempre indico começar lá nas frutas, fazer vários desenhos, que elas vão possibilitar fazer os movimentos diferentes, as misturas. Aqui eu preenchi por cima dos risquinhos aqui que eu tenho, mas eles aparecem bem.
Agora eu vou pegar o vinho, o meu pincel ainda tá sujo, ó, tiro o excesso da tinta, mas tá sujo. Passa na lateral do vinho, pega pouquinha tinta e vou fazer a sombra que vem na touquinha. Faz o risquinho retinho e espalha pra cá. Agora, essas frutinhas que eu tenho aqui, com o pincel número 8, eu vou usar a cor púrpura, pegar bastante tinta e vou preencher com o púrpura. Então, agora com o pincel ainda sujo de púrpura, vou passar na lateral do vinho e fazer uma sombra, dividindo as bolinhas. Com o pincel limpinho para tirar o vinho, dou uma sujada no púrpura, passo na lateral do branco, só um pouquinho, e vou iluminar bem de leve. Agora, para essas folhinhas que tem aqui em cima na touquinha, eu vou passar metade branco, cuidando um risquinho, e metade verde. Eu tô usando verde musgo, que é um verde mais vivo. Eu acho que combina bem para Natal. Ó, e daí só dou uma batidinha ali, uma misturadinha, para ficar mais clarinho de um lado. Pode ser feito também usar o verde musgo primeiro, em toda a folha. Pega tinta não muito gordo, porque é uma área pequena para preencher. Então, é mais fácil a gente pegar várias vezes a tinta do que pegar um excesso e borrar. Daí não é mais complicado de arrumar. Então, como é uma área pequena, a gente pega mais vezes a tinta. Daí o pincel ainda tá sujo de verde, passo na lateral do branco e vou iluminar no ladinho. Então, são duas maneiras de fazer. Ó, e dá uma misturadinha. O efeito não fica exatamente a mesma coisa. Cada um tem que escolher a maneira que prefere fazer. Como eu sempre digo para vocês, não tem uma regra certa. Cada um tem a sua maneira de pintar. Nem o pincel, não tem uma regra. Então, agora vou fazer um pinguinho branco nessas cerejinhas, só com o cantinho do pincel ou com pincel zero. E nas folhinhas, vou fazer um risquinho no meio e dois de um ladinho. Pega a tinta, não muito gordo, um risquinho no meio, dois do ladinho.